Se você é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e não tem Green Card, que é a residência permanente, e não tem passaporte, este vídeo é para você. Se você é um brasileiro que mora nos Estados Unidos com um visto temporário, seja de estudante, seja de trabalhador, seja de intercâmbio cultural, intercâmbio estudantil, porque também tem, ou principalmente se você trabalha como au pair, pelo amor de Deus, este vídeo é para você. Neste vídeo eu vou falar de uma realidade que ninguém fala, e o fato de que nós migrantes temos que tomar muito cuidado no que a gente fala, no que a gente faz, porque sempre a gente tem tudo a perder e nada a ganhar. E hoje eu quero falar sobre isso, por quê? Porque tem um monte de brasileiro estudante nos Estados Unidos que pode ser deportado pelas lutas, manifestações que acontecem nas faculdades. E na minha opinião, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa muito priorizar nossas vidas, nossos futuros, nossas famílias e principalmente você mesmo. Neste ponto, gente, eu sei que pode ser covarde para mim falar para vocês, não se importem com o que acontece em outras partes do mundo, mas na verdade o que eu quero falar é que vocês precisam sempre colocar seu país, seu povo, primeiro, segundo e terceiro. Nos últimos dias, na verdade nos últimos meses, a gente tem ficado completamente chocado com a quantidade de deportações massivas que os Estados Unidos está fazendo. Foi parte da política do novo presidente, faz parte da campanha, então ninguém deveria estar surpreso. Obviamente, todos nós ficamos ainda muito boquiabertos da violência e da força com que está sendo feita esta deportação. Mas agora, gente, a gente está começando a ver que não apenas os irregulares, os ilegais, estão em risco de ser deportados. Hoje a gente também já sabe que tem várias pessoas com visto temporário que podem ser sim deportados pelas manifestações, pelas ações que eles fazem ou pratiquem. Faz parte da lei. Se você tem visto, é isso. Não é teu direito estar nesse país. É um direito que foi te dado e pode ser tirado. Mas nas últimas semanas a gente tem visto isso acontecer principalmente com estudantes. Estudantes nas melhores faculdades do país, dos Estados Unidos, que estão sendo deportados pelo seu engajamento em manifestações pró-Palestina e contra Israel. Semana passada, a líder de uma das manifestações mais importantes que a gente tem na Columbia University, que é uma das melhores faculdades do mundo, foi deportada. O vídeo foi muito triste, não vou colocá-lo aqui, mas basicamente ela estava caminhando na rua, indo comer, porque ela está no meio desse evento árabe que eles têm durante estes meses, e aconteceu que ela foi presa pela ICE. Ela está deportada, ela talvez não possa nunca mais voltar aos Estados Unidos, e isso aí foi uma mensagem muito clara para os estudantes internacionais que queiram militar politicamente. Se você é um brasileiro que está se manifestando a favor da Palestina neste tipo de eventos, eu peço de favor que você repense muito bem. Lembrem sempre, vocês são visitantes, vocês são residentes temporários. Pelo amor de Deus, tomem muito cuidado do que vocês falam, do que vocês façam. Se vocês escolheram morar nos Estados Unidos e fazer seus estudos nos Estados Unidos, tomem muito cuidado, gente. É muito injusto. Estados Unidos sempre foi um país que defendeu a liberdade de expressão. E as faculdades sempre foram conhecidas por ser lugares onde as pessoas podiam manifestar suas opiniões sem problemas. Aconteceu nos anos 60, durante the Civil Rights Act Movement, que foi quando os americanos saíam para as ruas a favor dos direitos dos afrodescendentes. As faculdades foram muito engajadas e muito vistas neste evento. Aconteceu nos anos 70, quando os americanos, principalmente os estudantes, saíram para as ruas contra a guerra de Vietnã, que foi uma coisa muito ancorada pelos estudantes, porque eles, principalmente os homens, eram obrigados a se enlistar no exército e viajar para a Ásia para dar suas vidas por uma causa que eles não entendiam. E agora a gente está vendo pela primeira vez na nossa geração um monte de estudantes criticando e se manifestando nas ruas contra o financiamento do povo de Israel. Por muito tempo, principalmente ano passado, esse tipo de manifestações chocou o mundo, porque Estados Unidos sempre foi um país aliado a Israel. Mas agora a gente está vendo que a elite intelectual, e principalmente os estudantes desta elite intelectual, não são a favor. Em Columbia University, que é a faculdade onde esta menina foi deportada, é conhecida justamente por ser a faculdade com a maior quantidade de manifestações contra Israel. E é justamente por isso que o Donald Trump, junto à Casa Branca, está utilizando a lei de migração para deportar estudantes que eles acham que são coercivos e extremadamente perigosos, sendo que não são. E também estão colocando o tema do dinheiro. As faculdades estadunidenses recebem dinheiro do governo, seja de créditos, seja de empréstimos, seja de investimento, e principalmente pelos empréstimos que a faculdade dá para os estudantes. Nos Estados Unidos, as faculdades são muito caras, então a maioria dos estudantes tem sim empréstimos com o governo. O governo dá esse dinheiro à faculdade e a faculdade, com isso, aceita o estudante e consegue pagar seus custos. Sem o dinheiro do governo, a faculdade não consegue continuar dando crédito aos estudantes e, obviamente, perde todo esse dinheiro para investir e funcionar no dia a dia. Neste ano, o Donald Trump congelou 400 milhões de dólares para a Columbia University. É muito dinheiro, gente, quase $500 milhão.
Muito dinheiro mesmo. E por que ele fez isso? Porque ele está querendo falar para a Columbia University, se enquanto você não controla essas manifestações, você não vai receber um dinheiro do governo e você vai ter que fechar. Então, gente, se você é um estudante brasileiro que mora nos Estados Unidos e está militando, você não apenas pode ser deportado, que é a pior das hipóteses. Além de ser deportado, você também pode perder seu crédito, sua bolsa e qualquer tipo de benefício que você esteja recebendo da faculdade. Lembrando a vocês, a faculdade é privada, mas recebe dinheiro público. E todo esse dinheiro público é administrado pelo Poder Executivo. Porque diferente do Brasil, onde o Congresso hoje tem muita força no orçamento, nos Estados Unidos o Poder Executivo ainda tem praticamente controle sobre absolutamente todas as agências do Estado. Tomem muito cuidado, não saiam para as ruas e se exponham. Não sejam bala de liberal estadunidense. Os liberais nos Estados Unidos não têm nada a perder. Nada. Eles têm todos os direitos, todas as suas garantias. Estados Unidos continua sendo um país com muito processo, com muito due process, com muitas legalidades. Então, essas pessoas sabem ao que eles vão e os riscos que eles sofrem não são nem em comparação parecidos aos que vocês vão sofrer. Não sejam bala de liberal estadunidense, não sejam bala, ou sejam fonte e base de força, de ataque de pessoas que não têm nada a perder, porque vocês têm sim muitas coisas a perder. Além disso, eu peço de favor, e falo mesmo, cuidem muito o que vocês postam nos celulares, cuidem muito o que vocês falam e fazem no dia a dia, porque a gente está vendo aos poucos que Estados Unidos está praticando um monte de coisas que já aconteceram na América Latina, principalmente durante os últimos anos do século XX. Vocês sabem de que período eu estou falando. Então tomem cuidado. Eu sei que pode ser categorizado como censura, mas neste momento eu me preocupo muito na sua sobrevivência, no seu bem-estar, e não tem absolutamente nada e ninguém que proteja vocês contra isto. É simples assim. Por último, gente, a menina que foi deportada é muito triste, mas ela é do Meio Oriente. Então a causa que ela estava pautando é uma causa muito importante para seu povo. Vocês como brasileiros, a gente sempre vai considerar sua pauta seu próprio país, o próprio desenvolvimento do Brasil. E a gente precisa que vocês se tornem super cidadãos, super intelectuais, que se vocês não decidem voltar para o Brasil, não importa, com que vocês continuem promocionando o Brasil como um país com muita mão de obra qualificada, para mim já é suficiente. O Brasil exporta muito estudante bom e eu quero que vocês continuem viajando e continuem estudando e continuem conhecendo. E é por isso que eu peço de favor, tomem muito cuidado do que vocês falam, fazem e principalmente onde vocês estão se manifestando. Lembrem sempre, 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 Estados Unidos é um país super poderoso, aliado com praticamente todo mundo rico. O Brasil é uma democracia e nós podemos fazer muitas coisas para protegê-los, mas quando vocês estão nos Estados Unidos, absolutamente nada, não tem nada que a gente possa fazer. A última coisa que eu quero é que vocês sejam deportados, e está tendo casos de gente deportada para El Salvador, um país muito, muito instável. Tem gente que não é criminosa que está sendo levada para El Salvador. Tem gente que está sendo deportada e antes de ser deportada é colocada por mês e meio, 2 meses numa prisão sem contato com o advogado. Vocês podem sofrer muito, então por favor, fiquem na sua, continuem estudando, continuem se concentrando. E se vocês acham que não é justo, voltem para o Brasil e continuem estudando no Brasil. Mas não arrisquem seu status migratório, porque se vocês são deportados, baixo a cláusula de delinquência, de crime, ou pelo menos de atitudes contra o Estado, vocês correm um grande risco de nunca mais ter um visto para os Estados Unidos. E eu sei que brasileiros não precisam visto para ir para a Europa, mas nunca é bom ser negado o visto americano. Nunca. Pode complicar muito suas vidas quando vocês tirarem um visto para Canadá, para Austrália, para o México. Pode complicar muito suas vidas. Então não façam isso, por favor. Essa é uma mensagem que eu queria muito passar para vocês. Tomem muito cuidado. Adoro vocês. E quero muito seu bem-estar. E aqui não estou fazendo nem crítica se é bom, se é ruim. Não. Eu simplesmente estou fazendo essa mensagem para vocês. Tomar cuidado. Tá bom? Abraço. Adoro. Se cuidem. Eu voltei pro canal semana passada, eu estava no México, mas vou começar a fazer mais vídeos, principalmente falando de cinema, falando de séries de TV e de algumas outras coisas do Brasil. Mas enfim, los quiero. Tchau.